Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Planeta dos Macacos, O Reinado. O longa se passa anos depois da grande guerra entre macacos e humanos, onde os macacos se encontram dominando o mundo. No novo filme, conhecemos Noah, um macaco que vive em um clã pacífico que precisa ir atrás de respostas após a destruição e sequestro do seu povo. O filme tem direção de Wes Ball, que também é responsável pela direção dos filmes da saga Maze Runner, e ele tem roteiro de Josh Friedman, Amanda Silver e Rick Jaffa. É importante ressaltar que esse filme não é um reboot e também não é um remake, ele na verdade é uma sequência da última trilogia que a gente teve, que foi finalizada no ano de 2017, e ele vem não só para homenagear o legado de Planeta dos Macacos e principalmente o legado do antigo protagonista, o César, mas também ele vem como uma possibilidade de uma nova trilogia, de uma nova leva de filmes, de uma nova história realmente desse universo. Inclusive, o papo que rola nas redes sociais é que após esse filme a gente vai ter mais outros 5 filmes da saga Planeta dos Macacos. Assim, não foi exatamente confirmado, é mais uma coisa que o pessoal ali envolvido quer muito que aconteça, mas ainda não tem confirmação de nada e sinto que a bilheteria agora que vai ser a parte mais crucial, se vai ou não rolar essa continuação, mas particularmente eu tô torcendo bastante que isso aconteça. E até pensando nisso, a primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês é a questão das expectativas sobre esse filme. Pra quem viu o vídeo da semana passada sabe que eu gosto muito do primeiro filme do Planeta dos Macacos, que foi lançado lá em 1968. Ele pra mim é um dos melhores filmes de ficção científica já feitos e realmente um filme que é muito legal. Eu acho que ele traz uma narrativa basicamente perfeita que aborda pontos que não só eram relevantes naquela época, mas também que se mantêm extremamente atuais, mesmo com a diferença ali do ano de lançamento para os dias de hoje. Bom, antes de assistir o novo filme, conforme o trailer, eu senti que esse novo filme seria uma versão muito parecida com a versão antiga, e eu até fiquei com medo por conta disso, deles tentarem fazer alguma cópia, tentarem fazer e realmente acabarem estragando, porque eu realmente não acho que isso é legal, de você tentar copiar exatamente como era uma coisa. E devo falar pra vocês que eu fiquei muito feliz e fico muito feliz em falar pra vocês que ele não é uma cópia, ele tem pontos muito parecidos, mas ele é uma narrativa nova e bem diferente. E bom, sobre a trilogia anterior, né, que foi finalizada em 2017, eu vou falar que eu gostei bastante dos filmes, principalmente do último filme. Acho que ele consegue finalizar ali toda a história de uma forma muito boa, e assim como todos os filmes e sagas e trilogias blockbusters, é sempre um perigo a gente mexer em coisas que deram muito certo, né? Então você tem uma trilogia que é amada pelos fãs, que deu muito certo nas bilheterias, e agora você vai lá e vai querer mexer naquilo de novo, fazer uma coisa completamente diferente. Isso é sempre muito arriscado, mas particularmente eu acho que eles se saem muito bem e eu tô realmente ansiosa pro que vem daqui pra frente na saga Planeta dos Macacos. O filme se passa cerca de 300 anos após a história de Planeta dos Macacos, A Guerra. E bom, alerta de spoilers para quem não viu essa última trilogia de Planeta dos Macacos, mas nesse filme basicamente a gente vê a humanidade caminhando para um fim por conta de um vírus que acaba se disseminando ali ao longo dos 3 filmes, né? Mas aqui no último filme a gente vê as coisas tomando um rumo muito mais drástico, e a gente também encerra a história do protagonista César, que também consegue levar o seu povo para um lugar muito melhor e muito mais seguro, onde os macacos conseguem ali viver felizes. Um final previsível? Talvez, mas ainda assim eu achei ele extremamente emocionante e eu realmente fiquei muito feliz ali com o desfecho. Eu acho que funcionou perfeitamente. Eu diria que é uma trilogia que ela se encerra muito bem. Tanto é que o terceiro filme é o meu favorito da trilogia, apesar de muitas pessoas preferirem o segundo. Acho que o terceiro, ele consegue deixar um final, consegue deixar aquele sentimento de legado, aquela coisa emocionante mesmo, assim, apesar de certa forma ser previsível, né? E aqui nesse novo filme a gente encontra os macacos então vivendo anos após de tudo aquilo, basicamente em uma nova sociedade que tem novas regras, novos costumes e realmente uma nova forma de se comportar. Acho que esse filme inclusive responde uma das minhas principais perguntas que aconteceram da última trilogia, né? Já que durante os filmes a gente meio que vive ali naquele mundinho do povo do César,
que é em São Francisco, e a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo no resto do mundo, se também os outros macacos também estão se desenvolvendo, enfim, se eles também estão criando sociedade, e aqui o que dá a entender é que sim, isso tá acontecendo, tanto é que nesse filme a gente encontra dois clãs completamente diferentes de macacos que passam a lidar um com o outro. O filme toca em assuntos muito legais, até alguns assuntos bem parecidos com o que a gente já viu no filme de 1968, mas ainda assim acho que conseguem trazer pontos diferentes, assim, não ser tão iguais, assim, mas ainda assim eu acho que ele toca em muitos assuntos e ele não consegue desenvolver tão bem todos eles. Eu acho que o filme ele tem um ritmo pra gente se acostumar, assim, a essa nova leva de personagens, né? Até porque quem assistiu a última trilogia ficou ali muito preso àquele núcleo de personagens, ao César, aos amigos dele, né? Que, enfim, a gente acaba conhecendo melhor. E aqui a gente tem personagens completamente diferentes em um mundo que já mudou muito da última vez que a gente viu o Planeta dos Macacos, então ele tem um ritmo um pouco mais devagar, principalmente no começo, justamente pra gente conseguir se identificar mais e se conectar mais ali com a nova leva de personagens, assim, principalmente o novo protagonista, que é o Noah. Mas como eu falei, eu acho que o filme ele toca em assuntos muito legais, eu fico muito feliz deles terem trazido vários desses assuntos para serem debatidos, mas ele traz assuntos até demais, alguns que imagino eu que vão ser melhor desenvolvidos nas próximas sequências. Como eu falei, é um filme que ele tá apostando muito que vão ter outros, assim, tanto que o final dele não é exatamente aberto, mas ao mesmo tempo ele não é 100% fechado. Não é um filme que não vê a possibilidade de uma sequência, né? Tem outros assuntos que infelizmente morrem aqui nesse filme e que não vão ser mais desenvolvidos, assim, apesar de eu ter achado eles muito legais. Um deles, que pra mim é um dos assuntos mais legais, tanto do antigo quanto desse, é realmente o debate da religião e o poder dela dentro da sociedade. No antigo a gente vê isso mais relacionado ao debate científico junto, e aqui é uma coisa mais diferente, realmente se conectando mais com o legado do César. Mesmo após sua morte, o legado do César permeou durante vários anos, se tornando quase uma religião ali dentro. Porém, por conta desses diversos anos e a maneira ali como os macacos têm mantido as informações ser mais no boca a boca, muitas dessas informações acabaram se perdendo e acabaram deixando várias brechas para diferentes informações. Brechas essas que são utilizadas principalmente como arma de poder ali para controlar aquela sociedade. O clã do Próximo César, que é justamente o qual ataca o clã do Noah, faz referência ali ao reinado no título do filme, e ele captura, destrói e sequestra diversos outros clãs, vivendo ali numa sociedade extremamente forte, cheia de regras, que obedece somente o seu imperador, meio que se escondendo atrás desse legado do César, meio que dizendo ali que as ações dele são justificadas, já que ele vem do César e que o César poderia querer essas coisas, e enfim, isso é até uma coisa que eles colocam bem explicitamente dentro do filme, já que a gente tem um dos personagens, que é o Rafa, que é Haka, que a gente tem dentro do filme um dos personagens, que é o Haka, que é justamente um dos macacos que quer permear o legado certo do César, que ele tem uma compaixão, que ele tenta desenvolver as coisas mais no diálogo, que ele tem uma certa compaixão ali com os humanos, né, ao contrário do que a gente vê nos outros filmes, principalmente até nos antigos, né, e ele tenta seguir, assim, esse legado, apesar da gente ver que ali dentro daquele reinado, aquilo tá completamente perdido, e eles imaginam o legado do César de uma forma completamente desvirtuada, assim, realmente, principalmente quem assistiu os filmes antigos vai sentir isso de uma forma extremamente clara. E eu vou ser bem sincera, a participação desse reinado em si, né, como foi muito bem colocado ali dentro dos trailers do filme, até mesmo no título do filme, foi uma coisa que acabou deixando a desejar pra mim, porque ela é uma parte muito pequena dentro do filme. Eu queria ter visto mais. Eu queria ter visto mais desse tirano que se esconde atrás do legado do grande macaco César e que tem uma obsessão em conseguir controlar, ou possuir, ou entrar em certo lugar, e ele faz todas essas coisas se justificando, falando que era o que o César queria, o grande salvador, né? E
E eu queria ter visto mais de como funcionava aquele reinado, né? E até mesmo no trailer, o que dá a entender é que a gente ia ver um verdadeiro Império Romano ali dentro do filme, que grande parte do filme ia se tratar sobre isso. E não é muito bem o que acontece. E eu particularmente também achei que ela foi finalizada, essa parte do reinado, de uma forma que não foi muito satisfatória. Porém, infelizmente, isso é uma coisa que eu acho que não vai ser mais abordado nos próximos filmes, e foi uma coisa que me deixou bem chateada, assim, porque eu realmente queria ver mais sobre essa sociedade, esse macaco, né? E até em algumas partes do filme fala que o macaco ele tem uma certa obsessão pelo Império Romano, que eu acho que deixa tudo muito mais interessante, né? E a gente vê também que eles se organizam de uma forma muito parecida também com os filmes anteriores, né? Em que só que aqui, no caso, os chimpanzés, um chimpanzé está no controle, quando os outros são utilizados para mão de obra, e a força militar é ali dos gorilas, né? Algo que a gente também vê no filme de 68. Mas, infelizmente, né, acabou sendo uma das coisas que não foi tão bem desenvolvida, né? Um filme que quer tocar realmente em muitos assuntos, e esse foi um dos que eu particularmente achei que não foi tão bem desenvolvido. E ainda sobre o legado do César, uma coisa que eu acho que pode ser tanto negativa, mas pra mim foi muito mais do que positiva, é que aqui a gente de fato sente falta da presença do César. A gente tem ali um novo protagonista que de certa forma tem a essência do antigo protagonista, mas ele ainda é muito jovem, ele é muito ingênuo, ele não é tão forte e não tem realmente aquelas características de líder que a gente vê no César e que a gente vê sendo propagadas ali por conta do legado dele. E eu achei que isso foi uma coisa muito legal, porque eles podiam muito ter trazido um protagonista que era exatamente a cópia do César, e pra gente realmente não sentir essa falta, mas eu acho que não, acho que é bom terem trazido alguém diferente, até pra história não ser igual, não ser a mesma coisa, né, um personagem que tem... que ainda tem muito a aprender, muito a se desenvolver, né, e eu achei isso uma coisa muito boa mesmo do filme. E é isso, né? A gente sente a falta do César, mas é algo, eu acho que proposital, justamente pra gente pensar, pô, ele de fato era um líder, tipo, muito sensacional, assim, ele era um protagonista muito bom ali da trilogia. Eu acho que a gente chega até a olhar pra trilogia antiga até com outros olhos, assim, até com mais admiração mesmo pelo personagem. E além de tudo isso, a gente ainda tem um terceiro núcleo dentro do filme, que é justamente a personagem da May, que é ali dos humanos, né? A gente até em alguns pedaços, a gente vê que os humanos estão muito parecidos com o que eles eram no filme de 68, mas aqui a gente tem essa personagem que é um pouquinho diferente, mas que também não se iguala ao personagem do Taylor dos filmes antigos. Eu vou evitar falar muito para não dar muitos spoilers sobre tudo que acontece ali dentro do filme envolvendo essa personagem, mas eu gostei muito da presença dela dentro do filme. Gosto muito como foi desenvolvida a personalidade dela dentro do filme. Tô tentando me segurar, assim, pra não dar muitos spoilers, mas realmente acho que ela foi uma aquisição muito grande, assim, dentro da narrativa. E claro, como eu falei, esse filme, ele vem para trazer o legado do César e homenagear tanto os filmes da última trilogia, quanto também e principalmente a saga do Planeta dos Macacos como um todo. Então ele traz diversas referências a essa saga, algumas mais explícitas e outras realmente só para os bons entendedores, gente que prestou muita atenção em tudo que aconteceu ali ao longo de todos os filmes. Ele inclusive lembra em alguns momentos o filme antigo, lembra a sequência do antigo, lembra a última trilogia. Eu acho que ele tem um pouquinho de cada, e eu acho que isso que torna ele mais especial, assim. Em relação aos aspectos técnicos, o CGI realmente é a coisa mais impressionante dentro do filme. É realmente bizarro pensar no fato de que aqueles personagens e aquele mundo mesmo não existem na vida real. Tanto na última trilogia a gente já vê que o CGI tava impressionante, mas aqui é uma coisa ainda maior, assim, é realmente bizarro ver tudo aquilo, e eles conseguem deixar tudo de uma forma extremamente natural. E aqui eu também quero destacar ainda a importância dos atores ali, da atuação dos atores, porque muitas das características dos macacos, dos sentimentos deles, das coisas que eles estão passando, a gente consegue ver através do olhar deles, que é um diferente do outro, né? A gente tem um personagem que é realmente um tirano, e a gente vê a loucura nos olhos dele, e a gente tem o personagem do Noah, que é muito mais bondoso, que olha de uma forma muito diferente, o personagem do Haka, que também tem um olhar mais diferente. Enfim, acho que
deixa o filme muito mais fácil da gente se conectar com os personagens. Em relação à direção, eu vou falar que eu gostei de alguns momentos e não gostei de outros. Eu achei que em várias vezes pareceu meio não tão orgânica a direção, e daí nesse sentido eu vou falar que eu preferia muito mais a direção do Matt Reeves, que dirigiu a última trilogia ali do Planeta dos Macacos. Acho que ele deixa tudo muito mais natural ali, a movimentação dos macacos, realmente tudo que tá acontecendo não fica tão forçado assim. Eu acho que isso também é uma coisa que vai acabar sendo desenvolvida muito melhor nos próximos filmes, né? Mas enfim, fica aí o meu comentário sobre isso. Planeta dos Macacos, O Reinado, tá longe de ser um filme perfeito, mas pra mim ele me deixou com um saldo muito mais do que positivo. Achei o filme extremamente divertido, gostei das homenagens, gostei da história, gostei dos personagens, gostei dos grandes momentos. Acho que ele tem muitas chances boas do que vem aí pela frente, né, das próximas sequências. Fico empolgada pro que vem por aí, então acho que aí ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, assim, pra mim. E foi um filme realmente muito divertido, assim. Eu tenho minhas questões, assim, dentro da história, mas, no geral, foi um filme que me prendeu com muita facilidade ali do começo até o fim, que eu gostei de assistir, que eu pude assistir no cinema, ao contrário dos outros, então também fico muito feliz por isso, e fico ansiosa pro que vem por aí. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele tá disponível nos cinemas. Acredito que talvez no futuro, muito provavelmente, esse filme vai entrar, talvez no Star Plus, que é onde tá também os outros filmes da saga Planeta dos Macacos, caso vocês queiram assistir. Tem, acho que todos, se não me engano, sei que tem os últimos 3 e os antigos, acho que tem os primeiros 5. Não me lembro ao certo quantos são, mas se não me engano estão todos disponíveis na Star Plus, então vale muito a pena conferir. E é isso. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Planeta dos Macacos. Se você gosta do antigo, o que você acha da nova trilogia, né? Nova trilogia, que foi lançada entre 2011 e 2017. E também comentar o que você achou de Planeta dos Macacos, O Reinado. Então foi isso e até o próximo vídeo.